Para quem está começando agora na fiação, a escolha do equipamento pode ser bem complicada, porque tem diversos materiais diferentes e cada um com as suas peculiaridades. Então, eu tenho aqui as pedras tradicionais, com carbeto de sílica ou óxido de alumínio. Temos pedras naturais, tem a pedra de resina diamantada, tem a placa diamantada, que eu não tenho aqui, tem as chairas e tem os estropes. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dos cuidados que você tem que ter com cada material e meio que vantagens e desvantagens e qual a minha preferência. Essa aqui é uma chaira estriada, daquelas bem vagabundas, com ranhuras largas. Isso aqui é uma desgraça, basicamente. Essa daqui, a capacidade de afiação dela é muito ruim, fadiga mecânica, fratura carboneto, é uma desgraça. Então, isso daqui funciona muito bem como um socador de cenoura e só para isso. A chaira lisa e a chaira cerâmica funcionam bem melhor, sabendo usar direitinho. Então, tem que usar com pressão bem baixinha, poucas passadas e próximo no ângulo de afiação um pouquinho maior. Se fizer assim, vai dar um fio legalzinho, mas a minha preferência não é essa porque tem um risco de fadiga mecânica e fratura de carboneto, então a minha preferência é pelas pedras. Mas dá para funcionar direitinho isso daqui, se você gostar dá para usar. Tanto a lisa quanto a cerâmica funcionam assim, por desbaste adesivo. Pedra diamantada, eu acabei de mostrar um vídeo recente com o estudo do Science of Sharp. Os diamantes têm uma tendência de fraturar carboneto, pode fraturar os carbonetos daqueles metais mais caros, de carboneto de vanádio, de tungstênio, mas fratura qualquer carboneto, pode fraturar o carboneto de cromo também. Então, é um material que afia bem rápido, mas ele causa essa fragilidade no fio por fraturar os carbonetos, se o aço tiver carboneto. Se você está com aço limpo, que não tem carboneto, aí é um bom material. Mas, de modo geral, a minha escolha é por evitar essas pedras, a não ser que você vai fazer uma etapa de desbaste nela e finalizar numa outra que preserve os carbonetos. Os stropes, eles funcionam muito bem, mas eles têm vários macetes que a maioria das pessoas não sabem. Então, um deles é que se você insiste no strop, faz 10 passadas num strop de couro desse com uma pasta diamantada, você já gera rebarba folheada, que é uma coisa que reduz a durabilidade de fio. Então, o ideal é fazer um fio muito bem feito na pedra e fazer só umas 3 passadinhas no strop para evitar essa questão de rebarba folheada. Fora isso, para usar o strop tem que usar pressão bem baixa, senão você arredonda o fio. Tem que lembrar que o ângulo sempre vai ser maior do que o ângulo que você coloca nele, porque ele sempre vai ter esse efeito de arredondamento. E um outro erro comum é que a maioria das pessoas usa essa pasta aqui, a pasta de cromo ou as pastas diamantadas fininhas. E isso deixa o fio muito polido, funciona que é uma maravilha para cabelo, para papel, os testes de papel ficam bem lisinho, bem suave, só que perde capacidade de corte quando você vai cortar vegetais, quando vai cortar corda. Então, não é um fio ideal para uma faca de uso geral. Então, perde a agressividade, ganha em potência de corte, às vezes, e perde em agressividade, aquele fio áspero, né? Que isso te dá uma certa vantagem para várias coisas. Tem um teste que eu recomendo vocês a fazerem. Pega e afia direto na pedra 1000, remove bem a rebarba e até conseguir cortar papel toalha direto na 1000. Tem uns vídeos aí no canal ensinando os macetes de como fazer. E aí compara o resultado com o fio polido no cromo, no strop. Se você testar isso em casca de tomate, berinjela, fica bem claro a vantagem do fio áspero. Geralmente quem aprende a remover completamente rebarba na pedra acaba até abandonando o strop, deixa o strop de lado. É muito comum isso. Fio muito polido acaba sendo vantagem para poucas coisas,
para carne crua, para madeira, para papel e para cabelo. E até onde eu sei, é só nisso que ele tem vantagem. Para a grande maioria das outras coisas, o fio áspero ou agressivo tem vantagem. O meu material preferido para afiação são as pedras de carbeto de sílica e óxido de alumínio. Elas têm várias vantagens. Primeiro que ela tem uma capacidade de corte excelente. Então, desses materiais, quem corta melhor aço para fazer um desbaste são essas pedras. A capacidade de finalização delas também é muito boa. Então, você consegue uma potência de corte boa e um fio agressivo. Aquele fio com microserrilhado que te dá uma vantagem para vários tipos de materiais diferentes, se você quiser. Se não quiser, tem as pedras de alto grit que dão um polimento também. Aí essas são mais caras, por isso que a gente acaba pegando outros materiais na questão do polimento, né? Então, para o fio polido, aí as pedras naturais e o strop acaba sendo uma vantagem pela questão de custo. Mas para facas de uso geral, a gente tem material barato e de qualidade excelente nesse tipo de material aqui. Então, cuidado com as pedras. Primeiro cuidado, você tem que usar a pedra sempre com água na superfície para lubrificar. Então, nem todas as pedras toleram banho. Então, se a sua pedra, você jogou água em cima e a água retém na superfície, ela é uma pedra splash and go, não precisa de banho e nem pode usar banho. Outras pedras, tipo a Nanium, a 1000-3000, elas precisam de apenas um banho e depois disso retém água e você pode usar como um splash and go. Então, use o banho o mínimo necessário para reter água na superfície. Esse é o primeiro macete dessas pedras, porque nem todas as pedras toleram e elas podem fraturar se você deixar de banho desnecessário. Então, por exemplo, uma Shepton, se você botar de molho, ela vai fraturar. A King 1000-6000 também, ela não tolera bem banho. E a Nânima também não. E essas aqui são pedras de soak mesmo. Então essas aqui precisam realmente de banho para funcionar. A Carborundum e a Fênix Laranja. Segundo macete, para usar essas pedras, elas têm que estar retificadas. Então, se você está trabalhando com uma placa diamantada, não vai ter essa dor de cabeça de retificar, mas aqui tem. Então, você pegar e coloca uma régua por cima, aquelas bem retas, né? E se nenhuma luz passar por baixo, a pedra está bem retificada e vai funcionar bem. Se passa a luz por baixo, precisa de algum método de retificação. O que eu recomendo mais é o carbeto de sílica sobre vidro, que é bem tranquilinho e funciona muito bem. Tem vários métodos, você pode usar uma placa diamantada para retificar, você pode usar uma pedra na outra, mas as placas às vezes são caras, você vai gastar uma placa de R$100 para pegar e retificar uma pedra de 25, não vale a pena, né? Então, o método do pó de carbeto ou de raspar a pedra com pedra são mais baratos, sendo que o raspar pedra com pedra você tem que tomar cuidados extras. Então, eu tenho um vídeo aí sobre retificação de pedra. Essa afiação em pedra tem mais um macete, que é a remoção de rebarba. Então, se você afia em trailing, ou seja, só com esse movimento daqui, isso daqui não faz uma remoção de rebarba completa. Acaba sobrando uma micro rebarba e é bem difícil remover essa rebarba e acaba prejudicando a capacidade de corte da faca. Então, eu recomendo remover a rebarba em edge leading, ou seja, você pega e corta a pedra. Então, esse aqui é o esqueminha e isso aqui ajuda bastante a remover a rebarba. Então, você sabendo essa técnica, dá para cortar papel toalha direto de uma pedra 300, dessa aqui, por exemplo, Carborundum, direto da Fênix. Então, fica um fio super agressivo, com uma potência de corte excelente. E para uma faca de uso geral, fica muito bom, mesmo com pedras baratinhas, que nem essas aqui. Então, por isso que eu recomendo essas pedras aqui para iniciantes.
É uma pedra de desbaste, bom custo, retém água, e essa é carborundum, né? E e essa Fênix aqui tem uma velocidade de corte moderado e, e uma finalização boa para o preço dela. Tem no Rei da Cutelaria e tem também na própria loja do fabricante, que fica até mais em conta. As pedras naturais, elas funcionam muito bem, mas além de você ter essa preocupação que você tem das pedras tradicionais, de como remover rebarba e como retificar, você tem que aprender também a condicionar a superfície. Então, não basta estar reta, tem que saber como modular isso daqui, porque ela não tem um grit real. Então, a condicionamento da superfície que vai dar o grit relativo da sua pedra. Não chega a ser tanto assim, porque cada pedra vai ter sua característica, então tem pedras que têm uma tendência de finalizar mais baixa e outras de finalizar mais alta, mas a importância do condicionamento é bem maior para as pedras naturais. Essa aqui é uma exceção, né? A maioria das pedras sintéticas, elas funcionam mais para o grit da pedra, essa daqui não. Essa pedra daqui, ela é muito dura e acaba tendo essa importância de condicionamento da pedra, acaba influenciando também no resultado. Uma pedra considerada de iniciante que eu não curti muito foi a Smith. Antigamente ela era baratinha, mas o preço dela subiu muito e aí ela já está competindo com pedras bem melhores. Então, está custando aí mais de R$ 100 hoje em dia. O tamanho dela é pequenininho, ela é muito leve, a velocidade de corte é baixa, então não é uma pedra agradável de usar. E pelo valor do Smith, você pode comprar essa Fênix e a Carborundum. Ou a Tramontina 800 também. Então, todas essas seriam opções melhores do que um Smith. Uma outra pedra que não é tão baratinha, mas que gostei da performance, foi essa aqui, a Naniwa 1000-3000. Os dois lados dela são Splash and Go, com aquela questão que eu falei, né? Que precisa de um banho para ela primeiro. E a potência de corte do lado 3000 é maior do que o da King 1K6K. Então, aquela pedra King é mais cara e tem uma potência de corte pior do que essa aqui na 3000. O que é estranho, mas é assim que funciona. E essa é a minha impressão e a do Todd também. Então, querendo uma pedra de finalização mais alta, acho que em custo-benefício essa daqui era muito boa quando eu comprei por 240 um ano. Hoje em dia está um pouquinho mais cara, mas pesquisando, boa pedra. Só não pode deixar ela muito de molho, né? Porque essa pedra aqui não tolera muito molho. Também não precisa de molho, né? Ela é Splash and Go, então... Isso aqui é um resumão geral, então cada material desse já tem vídeos específicos aí no canal. Seja lá o que for que você decidir, recomendo assistir os vídeos específicos para te dar uma ideia melhor de como usar e como funciona cada coisa. Como recomendações de custo-benefício, eu curti bastante a Carborundum, a Fênix, essa Jade, que eu paguei R$ 120 numa pedra natural com capacidade de finalização de 10K, 10 a 12K. Então tem um trabalhinho extra para condicionamento, mas funciona muito bem para fazer um fio polido, navalha, bem legalzinho. E também uma que eu não tenho, mas eu já vi vídeo de um colega que tem um bom nível, a Tramontina 800, que tá na Shopee aí por uns R$ 95 e uma capacidade de finalização próximo de um grit relativo de 1000 e parece ser uma pedra muito boa considerando o custo-benefício. E por hoje é só. Falou!